Hoje é um dia muito especial. Nós teremos o batismo nas águas, glória a Deus. Então, hoje o meu coração fica naquela expectativa, porque para mim, batismo é como se fosse um casamento, é uma escolha e é uma celebração, é uma declaração pública da sua fé, e isso é o que agrada o coração de Deus, amém? Então nós estamos muito felizes. E tem uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, que já tem me perseguido faz 2 semanas, foi desde que lá na igreja japonesa eu fui lá, a Sakura ela pregou, eu fui muito ministrado e aquilo ainda continuou borbulhando no meu coração. Ela pregou em japonês, você viu, né, como é que é o nível, eu entendi tudo, pela misericórdia e graça de Deus. Não, porque era a história de Zaqueu, então a gente deduz algumas coisas, mas estamos nos esforçando com o japonês, né? Estamos estudando todos os dias para poder realmente ser uma bênção nessa nação, amém? E lá foi falado sobre um homem chamado Zaqueu, mas mediante aquilo, né, que foi ministrado, eu comecei a buscar um pouco mais. Sabe quando Deus ele te chama para uma passagem específica e falando, olha, se aprofunda mais nisso. E foi durante essas 2 semanas que se passou. Eu acabei até ministrando também ela ali em Toyokawa semana passada. E eu senti de ministrar também aqui essa palavra, amém? Então, se você quiser anotar aí os textos que a gente vai estar se baseando, é lá em Lucas capítulo 19, que é a história de Zaqueu, verso 1 e 10, pode deixar anotado, aberto sua Bíblia. É nessa história que a gente vai poder ali tirar muitos princípios, onde não só apenas ouvir, mas colocar em prática, a fim de que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor, Ele quer para nossas vidas, amém? Enquanto você abre, só fazendo um panorama aqui, para a gente contextualizar do que a gente vai falar, nós vamos falar não só de Zaqueu, mas também de um outro homem, que da mesma forma que Zaqueu era um homem rico, tá? Então, existe a passagem que nós vamos aqui só fazer uma introdução, que é o jovem rico, e tem Zaqueu também, que era um homem rico. Só que os dois, apesar de serem ricos, um foi rico de uma forma lícita, outro se tornou rico de uma forma ilícita. E no final da história, tanto do um como do outro é bem distinta, né? O jovem rico, ele saiu bem entristecido. Agora com Zaqueu, esse homem rico, ele saiu rejubilante, saiu realmente salvo, alegre em Deus. Diferente do jovem rico que saiu daquela conversa bem entristecido. Mas quando a gente fala sobre alguém que é rico, o que vem na sua mente? O que é uma pessoa rica? Cheio de dinheiro? Posses? O que mais? O que é uma pessoa rica para você? É alguém que viaja bastante, né? Alguém que viaja bastante? É alguém que é rico? Enfim, acho que a maioria de nós, quando falamos de alguém que é rico, logo vem em mente alguém que tem muitas posses, alguém que tem dinheiro, mas eu acredito que ser rico é você não ter nada em falta, né? Quando você tem Deus, você não tem nada em falta, e por conta disso, eu e você, nós somos ricos em Deus, amém? Você crê nisso? Amém? Por exemplo, uma das coisas que tem me constrangido bastante é a questão da viagem missionária da minha filha, né, da Karine, que ela está lá faz 2 semanas e parece que faz 1 ano já. E respira, né? Tá eu, minha filha, minha outra filha aqui e a menor, estamos sobrevivendo. Estamos aí vivendo. Faz muita falta, né? A mamãe faz muita falta, né? Mas a gente tem aprendido bastante. E acontece que ano passado, para alguns que não conhecem, elas foram no mês de março e passaram 3 semanas lá. E aqui na igreja, a gente falou até de púlpito, né? Quem quiser, de repente, investir, ofertar na vida da Karine, está aqui essa caixinha. E quem quiser ofertar para o projeto da África, lá da base missionária, está aqui essa caixinha. Então tinha 2 caixinhas, e na caixinha da Karine, ela conseguiu arrecadar ali 400 mil ienes,
que deu conta de toda a logística, né, dela, que foi algo mais simples, foi uma viagem, passagem de avião é mesmo até mais caro do que do Brasil, né, por incrível que pareça, não sei porquê, mas enfim, deu certinho. E foi nos 45 do segundo tempo, foi no último instante que conseguimos todas as coisas. E acontece que no final do ano passado veio o japonês da igreja japonesa, o Hikida-san, perguntando para a Karine se ela teria vontade de fazer essa viagem missionária novamente. Ela falou, tenho vontade, mas não está nos planos, porque as condições também, não temos condições. E ali foi quando ele falou, então eu vou fazer um projeto e vamos ver se você aprova, e assim a gente dá continuidade, um projeto para arrecadar fundos. E ali foi quando ele, japonês assim, é bem sugoi, bem sistemático, tudo no número certinho do quanto que vai gastar e tal, porque dessa vez teve o gastos também outro lugar, é mais para o norte de Moçambique, tem os livros também que foram impressos, né? E enfim, total, que o japonês, o Hikida-san, ele fez, foi de 1.270.000. E aí na hora que o Hikida-san falou aquilo e veio ao meu conhecimento, bateu aquela incredulidade, irmãos, eu confesso para vocês, bateu uma incredulidade, ao ponto que, porque para 400.000 já foi difícil de arrecadar, imagine 3 vezes mais o valor do ano passado. E dessa vez, vocês que nos conhecem, a gente nem anunciou nada para falar, vamos ofertar e tal, essas coisas assim, não falamos nada. E assim, colocamos isso diante de Deus, porque se for de Deus, porque a gente não correu atrás, tudo correu atrás de nós. Então, amém. E deu start lá, numa plataforma de arrecadação online japonesa. E segundo eles falam que a primeira semana já dá um boom, assim, né? Já cresce bastante. Na primeira semana, foi acho que uns 200.000. Só faltava 1 milhão, só isso. E ali bateu mais uma vez uma incredulidade. E aqui, em mim, eu estou falando de homem. Eu, Akira, homem mais racional, sabe? Tem homem que é mais assim, racional? Porque mulher, aquela, falando, não, vai dar certo, Deus está nesse negócio, e cremos nisso, amém, amém, amém. Ao ponto que daí eu cheguei para a Karine algumas vezes e falei, filha, se não der certo, amém. Filha, se não der certo, papai te ama, Deus ama você, você tem uma identidade em Deus, Deus está com você, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o seu coração. E as coisas foi indo. E aí foi quando eu estava ali no encontro com Deus, dos homens. Aí chegou uma mensagem para mim, né, daquela falando, alcançamos o objetivo. Foi arrecadado 1.270.000. E ali eu fiquei, fiquei pulando de alegria ali, porque meu coração estava tão extasiado ali. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Porque até as ofertas também foi 90% das ofertas que entraram foram de japoneses que não são cristãos. Então isso para mim também falando assim, meu Deus, esse Deus quando Ele quer fazer, quando Deus está no negócio, as coisas se abrem, as coisas acontecem, mas não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Porque foi nos últimos segundos praticamente para poder alcançar esse valor. E eu cheguei em casa todo feliz, né? Parabéns, filha, glória a Deus, querendo me fazer parte do projeto agora, né? Agora que deu certo, parabéns, deu certo, conseguimos, aleluia, né? Conseguimos. E ali ela chegou e falou assim, não, isso aqui ainda foi o primeiro passo, agora tem um segundo passo. Eu falei, meu Deus, tem mais um passo? É mais um passo de confeccionar os bonecos, e os bonecos ali serão confeccionados e vai custar num torno de 500.000 ienes. Então, mais 500.000. Misericórdia. Amém. Se Deus está colocando no coração, amém. Que assim seja. Coração incrédulo de novo. Deus tem misericórdia de mim. Mas aquilo eu falei, amém. Se até aqui o Senhor nos ajudou, então só vai. E aí, foi colocado o projeto, irmãos. Foi rápido até. E arrecadou 600.000 ienes. Então eu falei, que Deus é esse? A gente é rico e não sabe, né, irmãos? Está vendo a riqueza? O sentido da riqueza? Você não tem nada em falta, porque Deus vai provendo. E pagamos depois lá também, porque ficou meio no vermelho também algumas coisas,
vacinas, né, que elas tiveram que tomar e não estava dentro dos planos, porque ano passado foi apenas uma vacina, e aí dessa vez, por passar em Etiópia, teria que vacinar umas 6 vacinas lá, uma coisa assim. Deu no valor só de vacina 200 mil por aí. Então são valores que são altos, né? Mas havia um propósito maior do que tudo isso. Elas não estão, como eu falei quando oramos por ela aqui, não é uma viagem de turismo, irmãos. Seria uma viagem pesada. Elas estão trabalhando lá, ao ponto que semana passada, falando com ela mostrou algumas fotos assim, né? Ela, para alcançar algumas vilas, foi arrancando mato, assim, cortando mato para abrir caminho, para acessar algumas vilas, chamando também para ministrar o evangelho e tal. Primeira vez que eles assistiram um filme, enfim, quando elas voltarem, elas contam isso, né? Mas elas estão passando por momentos, sim, ali, trabalhando bastante, mas só que, não sei se alguns sabem ou não, mas meu coração estava muito apertado, por conta também da perseguição que tem lá, mas também porque sexta-feira, a viagem seria na segunda, na sexta, o visto não saiu, e agora? E foi dado com antecedência, foi ligado para a embaixada, e o embaixador falou, não saiu visto porque não tem papel. Poxa, como assim, não tem papel, né? Mas a gente pagou 40 mil, né, no visto e tal. Ele falou depois que não saiu visto porque vocês não foram aprovados. Misericórdia, agora, está tudo pago, elas vão sem visto? E a Keila, mulher de fé, né, irmãos? A Keila, ela falou, nós vamos sem visto mesmo. Vamos sem visto e vai dar certo. Amém. Amém, que assim seja. Né? E ali, demos aí entrada no visto online, porque a plataforma lá também, o site sempre cai, né? E não sei por que cai, eles falam que também é para não conseguir, enfim, tudo para poder arrecadar mais dinheiro e tal. Mas teve uma abertura ali que conseguiu fazer o online, daquele e da Karine. Chegou na segunda-feira, o dia da viagem, fui levar elas, aí ela mandou mensagem para mim. O da Karine saiu, foi aprovado, mas o meu foi reprovado. Aí o coração já bateu de novo em desespero. E aí ela falou, amor, vamos tentar mais uma vez? Né? Vamos tentar fazer online mais uma vez. Amém, vamos tentar. E aí tentou, e ela foi sem visto, a Keila foi sem visto, mas graças a Deus chegou lá, e o visto saiu, e elas estão lá faz uma semana, vão voltar dia 10 de setembro, não vejo a hora dela voltar, né? Não pelas atividades em casa, não é isso, tá? Mas é pela minha saudade que eu tenho dela, tá bom? Amo muito a Keila, minha filha também, muita saudade. Mas irmãos, isso meu coração se constrangeu, porque isso é verdadeira riqueza, irmãos, não ter nada em falta. O Senhor, Ele sempre vai prover todas as coisas, sabe? E isso me constrangeu. Mas quando depois eu fui me aprofundar um pouco mais sobre essa história aqui desses 2 homens que eram ricos, eles de fato eram ricos, irmãos. E às vezes a gente não tem uma noção do que é riqueza. Então eu comecei a pesquisar para a gente ter uma contextualização melhor do momento que a gente vive, né? Pesquisei qual é a quantia de dinheiro que uma pessoa no Japão é considerada rica, porque os 2 eram ricos, tá? E eu pesquisando ali, ChatGPT, aleluias, e o ChatGPT, ele falou o seguinte, que uma pessoa considerada rica é alguém que tem uma renda anual de cerca de 14 milhões de ienes, é alguém considerado rico. É alguém que ganha só 1 milhão de ienes por mês, é a média, tá bom? Então eu acredito que tem muitos ricos aqui no nosso meio, glória a Deus. Ricos recebem, né? Recebe. Ou na perspectiva de patrimônio, é alguém que tem um ativo de 100 a 500 milhões de ienes. É alguém que é considerada rica no Japão, tá? Então, alguém que ganha 1 milhão de ienes por mês, é alguém que tem um patrimônio de 100 milhões na conta do banco, tá bom? Ali, e cerca de 100 a 500 milhões de ienes, é uma pessoa rica. Então, coloca isso no seu coração, porque esse jovem, ele era rico. O Zaqueu também era um homem rico. Então coloca isso na sua cabeça, que era um homem nesse nível, tá? Primeiramente, o do jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22. Eu falei para abrir no de Zaqueu primeiro, mas eu gostaria de ler com vocês rapidamente. Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22. Eu vou ler já para a gente remir o tempo. Diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém,
Um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. E com amor, verso 21, com amor, Jesus, ele olha para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste. Repita assim comigo: ficou desapontado e foi embora triste. Amém. Pois tinha muitos bens. Então esse encontro com Jesus que esse jovem rico teve, para ele foi pior. Em vez dele sair melhor, em vez dele sair alegre, sair liberto, ele saiu triste. Ele saiu realmente com o coração apertado, desapontado, porque o coração dele estava nos bens. O coração dele estava realmente preso naquilo que essa terra pode oferecer. E aqui Jesus, em nenhum momento, fala que essas riquezas foram conquistadas de uma forma ilícita. Não, ele era um cara rico, é um cara que fazia a coisa certa, ele era um cara moralmente correto, porque a gente vê aqui toda a formalidade dele em chegar diante de Jesus, se ajoelhando, falando bom mestre, e ver que ele não matava, não mentia, não roubava, não dava falso testemunho, honrava seus pais, enfim, era um homem moralmente correto. Então nós vemos aqui que lá em Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, onde se a gente for dividir esses 10 mandamentos, aqui esse homem, esse jovem aqui, ele cumpria 6 dos grandes mandamentos, 6 dos 10 mandamentos, aliás. E todos esses mandamentos aqui se referem a pessoas. Ele conseguia ser uma pessoa moralmente correta, mas existe na outra parte dos 10 mandamentos, os 4 que faltam, que é relacionamento com Deus, que lá em Mateus 22 fala que toda a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse jovem, ele conseguia amar pessoas, mas ele não estava disposto a amar Deus sobre todas as coisas. Então, nós vemos aqui que isso aqui não é uma lei para todo mundo, tá bom? Que agora você tem que vender tudo, tá, que você tem e dar aos pobres. Não é uma lei para todo mundo. Por Deus, Jesus conhecer o coração das pessoas, então Jesus já foi direto no ponto daquilo que ele deveria fazer. Ele deveria, então, para ser perfeito diante de Deus, amar Ele sobre todas as coisas. As riquezas não poderiam tomar o lugar de Deus no coração dele. Então, quando Jesus ele fala: vá, vende, dá, vem e segue-me. 4 imperativos ou 5 imperativos aqui. É uma ordem que Jesus ele estava dando para esse jovem. Vamos repetir: vá, vende, dê, vem e segue-me. Jesus é muito direto para esse jovem. Esse vá era uma ordem para você sair desse lugar que ele estava aprisionado. Tome uma atitude. E depois vende, sabe, é uma atitude radical. Tudo aquilo que prende você se desfaz de tudo isso que prende você. E muito mais. Mostre com atitude também, não só de palavras. Agora, além de vender, ok, você vendeu tudo, você ainda está com as posses, você está ainda com dinheiro, mas agora está falando: agora dê aos pobres, seja generoso, seja desapegado às coisas dessa vida. Seria um desapego. E depois que entregou tudo, vem e segue-me. Você não tem mais plano B, você não tem mais nada a perder, você não tem mais aonde fugir se algo der errado. Se algo você pensar que deu errado, você não tem um plano B, é só seguir a Jesus. Então, Jesus ele queria colocar no coração dele de que Deus deveria estar em primeiro lugar, Jesus deveria estar em primeiro lugar, além de tudo aquilo que ele pensava que era importante para ele. Só que a Bíblia fala aqui no verso 22, 23, que ele saiu abatido
ele saiu desapontado, ele saiu entristecido, porque tinha muitas riquezas. E é muito interessante que, uma vez que essa parte aqui, o Senhor já tinha falado comigo alguns anos atrás, falando sobre essa tristeza que ele teve. Eu não sei o que te causa tristeza, mas na maioria das tristezas que nós temos, ela denuncia ou revela a nossa devoção. O que te entristece? O que deixa você triste de fato? Talvez é algo que você dê muito valor, talvez é algo que você tem uma devoção, é aquilo que você se entristece. No caso, ele se entristeceu porque o amor dele estava no dinheiro, o amor dele estava na posse. Então, por conta disso, ele saiu dessa forma. Porque nós vemos que esse jovem se entristeceu por causa de dinheiro, das riquezas que ele não queria perder. Jesus tem uma passagem aqui nos evangelhos, quando Jesus estava no Getsemane, ele estava entristecido. E qual era o motivo da tristeza de Jesus? Era não ficar longe do Pai. Então, por isso que eu falo que a nossa tristeza, ela revela muito da nossa devoção, daquilo que preenche o nosso coração, do valor que nós temos no nosso coração. Jesus se entristece porque ia ficar longe do Pai. Esse jovem se entristece porque ia perder riqueza. Então, infelizmente, esse jovem, ele saiu triste. Ele era um homem rico, porém saiu entristecido. Agora vamos ver então lá em Lucas 19. Vamos ler comigo lá? Lucas 19, verso 1 ao 10. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser riqueza? Pode. Pode ser outras coisas? Pode. Mas se Deus fala algo para nós fazer, para nós obedecer Ele, então não deve haver reserva, mas deve haver um coração, entregue. E isso que me chamou a atenção no caso de Zaqueu. Lá em Lucas 19, verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus em sua casa, e ao ver isso, o povo começou a se queixar. E ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Olha que história linda, olha o contraste de alguém que também era rico. No Japão, alguém considerado rico é alguém que ganha 1 milhão de ienes por mês, é alguém que tem um patrimônio de 100 a 500 milhões. Aquele jovem rico não estava disposto a se desfazer disso. Agora, diferente aqui de Zaqueu, você vê que há uma disposição voluntária dele em obedecer à voz de Deus. Ainda mais hoje que nós teremos batismo nas águas, eu acredito que o batismo, ele também simboliza algo que já aconteceu dentro deles, como aconteceu no de Zaqueu. Zaqueu havia uma voluntariedade, porque o que me chamou a atenção, enquanto muitos buscavam Jesus, eles buscavam por algum interesse. Havia uma multidão que seguia Jesus, havia uma multidão que queria ver Jesus, mas eles queriam ver Jesus por causa de uma cura, por causa de um pão, por causa de uma solução de algum problema que eles teriam, ou alguns também que seguiam Jesus procurando condenar ele por alguma questão, muitas vezes interesseiros. Mas só que, por exemplo, o jovem rico, ele procurou Jesus também, mas a procura do jovem rico talvez era por uma religiosidade,
por uma aparência ou por um desencargo de consciência, né? Por exemplo, não, eu vou no culto porque senão eu vou me sentir um pouco mal, então por isso eu vou. Não era de desencargo de consciência. O jovem rico, ele teve vários motivos de talvez buscar Jesus, mas infelizmente o final dele denunciou como estava o coração dele. Ele não buscou Jesus porque queria Jesus. Buscou Jesus por outros motivos, mas não por causa de realmente querer Jesus. Agora, Zaqueu, aqui a Bíblia fala que ele era um publicano. Um publicano era alguém que era cobrador de impostos. Ele era alguém que trabalhava, né, pelo Império de Roma ali, cobrando impostos, mas além dos impostos, sempre cobrava algo a mais. Então, eles sempre eram reconhecidos como, de alguma forma, ladrões. Então, os judeus, todos os povos ali, odiavam esse tipo de pessoa, que sempre vinha lá para arrecadar mais, né? E ali, a gente vê que Zaqueu não era só um publicano, ele era o quê? Ele era chefe dos publicanos. Ele estava um lugar acima ainda dos cobradores de impostos. Então nós vemos que ele era alguém que tinha um status, ele era alguém que tinha realmente posses, ele era alguém que ganhava quantos mensalmente, mais ou menos? Só 1 milhão só, tá? Eles ganhavam mais ou menos isso por mês, Zaqueu. Zaqueu tinha um patrimônio de mais ou menos quantos? 100 milhões. No mínimo, né? No mínimo 100 milhões de gente. Ele era alguém, de fato, rico. Então, e quando ele procura Jesus, ele não era alguém que estava com problema financeiro. Em nenhum momento a gente vê que ele estava com um problema na família, problema com os filhos. Ele simplesmente, ele queria ver Jesus. E isso me chamou a atenção, porque ele era alguém também que a gente vê aqui, de pequena estatura. Então ele teve que subir numa árvore para poder ver Jesus passar. Então, algumas atitudes aqui eu anotei para que eu e você coloquem em prática na nossa vida, a fim de que Jesus possa encontrar em nós pessoas que o próprio Jesus deseja estar junto, deseja habitar. Tá? A primeira coisa que eu vejo aqui, que houve um esforço da parte dele para ver Jesus. Houve um esforço. Ele queria ver Jesus e ele não mediu esforços. O que eu estava também conversando com o pessoal de Toyokawa, que às vezes a gente não se dá conta do que é ser baixinho, como Zaqueu era, tá? Com todo respeito, se alguém é mais baixinho aqui, mas sabe quando você é baixinho e todo mundo está de pé e você não consegue enxergar lá, sabe? Já dá aquela agonia, meu Deus, né? Tem alguém na minha frente, né? Ou talvez lá na sua casa, por exemplo, as nossas toalhas a gente guarda num armário lá em cima, né? E aí sempre, na maioria das vezes, ô pai, amor, você pode guardar a toalha lá em cima? Você pode pegar uma toalha para mim? Então, porque as meninas daí não alcançam, né? Então tem que eu subir numa escada, né? Subir no banquinho. Tem todo um trabalho para poder pegar algo, né? Eu não sei se você passa por algum problema por conta de altura. O Tiagão não tem esse problema, né? Por exemplo, para ligar essas tomadas ali, eu sempre tenho que subir na cadeira, né? O Tiagão só assim, ó, né? Então tem os pontos positivo e negativo. É só que aqui você vê que ele era alguém baixo, ele era alguém que não conseguia enxergar. Então ele teve que fazer alguma coisa para poder ver a Jesus. Ele não encontrou barreira. Não encontrou barreira por ser baixo. Ele deu um jeito. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, ele deu um jeito. Amém. Quer ver Jesus? Dá um jeito. Isso. Nós damos. Se você quer algo, você quer ver Jesus, a gente precisa entender que precisamos dar um jeito. E Zaqueu teve essa disposição. Outra também, porque, irmãos, ele era chefe dos publicanos. Ele não era um funcionário, ele era chefe. E a maioria dos chefes também não tem esse costume de correr e não tem esse costume de se expor ao ridículo, de subir numa árvore. Imagina, talvez só ele subiu numa árvore, não sei, mas seria para um chefe uma certa humilhação, porque ele era chefe. Ele era alguém que sempre mandava em outros, mas agora ele está
subindo numa árvore para poder demonstrar que ele quer ver Jesus, que existe alguém que talvez é maior do que ele queria realmente conhecer. Então, não é um comportamento normal para alguém que tinha influência na época dele. Então nós vemos também aqui na passagem que ele corre em público também. Então tudo isso ele faz, ele não mede esforço. E outra, começaram também a falar: Jesus está visitando a casa deste homem, desse pecador. Será que Zaqueu também se importou? Não se importou, porque, sabe, acontece muitas vezes quando a gente vem para o Evangelho, a gente quer conhecer mais a Deus, nós queremos ver Jesus, e é por isso que muitas vezes estamos numa célula, ou estamos nas atividades, estamos nos ajuntamentos, porque nós queremos ver Jesus, amém? E quando isso acontece, a gente às vezes acaba ouvindo de alguns: agora virou fanático, tá demais, que negócio é esse? Ou talvez alguns que vieram para Cristo, aí tem alguns que falam: esse, né? Ele? Não, ela? Não. Sabe por quê? Por incrível que pareça, Zaqueu, ele era alguém odiado por todos, ele era alguém pecador, alguém que roubava, ele é alguém que adquiriu riquezas de uma forma ilícita. Só que o que é engraçado, o nome Zaqueu, ele tem um significado. O significado do nome de Zaqueu é justo. É um homem puro. É um homem inocente, segundo o significado do nome Zaqueu. Olha que contraste. E uma coisa que chamou a atenção também é que quando Jesus ele estava passando ali em Jericó, ele olha para cima e vê Zaqueu. E ele chama Zaqueu pelo nome. Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, justo, desce, porque me convém entrar na sua casa. E o que me marca é que Jesus ele nos conhece não da forma como as pessoas vê, ou daquilo que você está fazendo. Jesus ele nos vê lá na frente. Jesus nos vê como viu Zaqueu. Zaqueu estava numa vida totalmente errada, corrompida, corrupta, mas só que Jesus já chamava ele de justo, amém? Jesus tinha um plano na vida de Zaqueu para salvar a vida dele, e glória a Deus por isso, porque o Senhor nos conhece também. Às vezes nós viemos para a igreja com aquele sentimento de condenação, aquele sentimento de que você não é digno de estar na presença de Deus. De fato, ninguém é digno, mas a gente precisa entender que Jesus nos vê lá na frente, amém? Jesus nos vê como, não como o mundo vê, mas como Ele nos vê, e nós somos preciosos para Ele, amém? Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa, verso 5. Como eu falei no início, enquanto muitos homens e mulheres buscavam Jesus, buscavam por interesse, ou até chamava Jesus para entrar na sua casa, ou levava as pessoas até Jesus na casa que ele estava. Aqui, isso que me marcou, Jesus ele se oferece para entrar na casa de Zaqueu. Jesus se oferece para entrar na casa de Zaqueu. Será que o que Deus falou no meu coração, que é esse tipo de pessoa que Jesus ele quer achar? Ele quer encontrar pessoas que querem apenas a presença dele, que não querem bens, que não querem outras coisas, e que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que Jesus ele deseja e tem prazer em habitar, amém? Deseja estar junto. Eu não sei se você já visitou a casa de alguém que muitas vezes você não foi bem-vindo. Você entra naquela casa e você é mal recebido, você é ignorado, você é o transparente aqui naquela casa. Mas aqui, sabe, é uma casa que Jesus queria entrar. É uma casa diferente. É uma casa que quer Jesus, que a pessoa mais importante seria Jesus. Então Jesus ele se oferece. Será que hoje na sua casa, no meu coração, porque nós somos casa de Deus, amém? É um tipo de casa que Jesus se ofereceria falando: eu quero habitar nessa casa, eu tenho prazer de estar nessa casa, eu quero habitar nessa casa.
sabe? Então há um desejo, há uma iniciativa de Jesus entrar nessa casa. Tem uma canção várias canções que na verdade mexem o nosso coração, e até no final, se a gente puder, talvez cantar alguma delas aqui. Canções que falam: Jesus, eu quero ser sua casa favorita. Jesus, eu quero o seu lugar que o Senhor ama estar. Jesus, eu só quero a tua presença. É só isso que eu quero, porque Zaqueu, ele não pediu nada, irmãos. Zaqueu, quando ele ouve Jesus falando: desce depressa, o que Zaqueu ele fez? Ele logo desceu depressa. Houve uma rapidez, não houve uma demora, como a família de Ló, né, que teve uma direção: sai e vai ali para o monte. O que eles estavam fazendo ainda? Se demorava. Talvez eles não estavam crendo de fato daquilo que Deus estava falando. Então havia uma demora. E a demora, muitas vezes, também a demora em obedecer, muitas vezes revela onde está o nosso coração. Você conhece alguém que se demora para obedecer? Talvez o seu filho, talvez seu esposo, aleluia. Não, isso não acontece em nenhum lugar. Talvez seu pai também, enfim. Mas, sabe, essa demora em obedecer, Deus ele fala e nós precisamos ser rápidos em obedecer. E essa rapidez em obedecer, irmãos, é alguém que não tem reservas. Se Deus falou, eu vou. Deus deu a direção, eu vou, porque Ele é suficiente, porque Ele é Deus, porque eu confio nele, eu confio no que Ele fala. Então não há demora, não há cálculos, não há pensamentos: será que vai dar certo, será que não? Se Deus falou, Ele falou e Ele vai cumprir, amém? Você crê nisso? Amém? E olha a voluntariedade de Zaqueu, porque quando lá no verso 8, Jesus ele entra nessa casa, Jesus não pede nada para Zaqueu, irmãos. Jesus não pede nada. Zaqueu tem uma iniciativa de falar: Senhor, darei metade aos pobres daquilo, das minhas riquezas. E se defraudei alguém, explorei alguém, eu darei ainda 4 vezes mais. Você vê que Jesus não pediu nada. Houve uma iniciativa, houve uma voluntariedade. É por isso que o nome dele foi Zaqueu, um homem justo, um homem puro, um homem inocente. Deus já conhecia ele, e glória a Deus que chegou o tempo de Zaqueu, sabe, para poder virar esse contraste. É interessante que quando a gente passa no Veredas Antigas, é impressionante o quanto isso é real. Todos nós temos um nome, que ora você sabia ou não, muitas vezes, na maioria ou em todas as vezes, tem um significado o nosso nome. Tem um significado. E nós recebemos no Veredas Antigas um significado do nosso nome. E quando a maioria recebeu aquele significado do nome, ou era aquilo de fato que Deus estava fazendo na vida dela, ou era totalmente o contrário daquele nome. Era incrível, incrível. Quem já passou no Veredas aqui? É algo sobrenatural, irmãos. Vamos ter em novembro ou em outubro esse Veredas Antigas, abençoando gerações. E interessante que Zaqueu era puro, justo, e ele estava vendo totalmente o contrário, ou seja, Satanás também estava ali em cima dele. Claro, nada é culpa do diabo, mas, sabe, nós temos uma identidade em Deus. Deus nos criou com um propósito, e nós temos uma vida para viver aqui nessa terra de forma que o Senhor, Ele quer, e o Senhor gostaria, e na vida de Zaqueu, de fazer isso, de fazer dele um justo, de alguém puro, de alguém inocente. Vemos uma voluntariedade. Ele estava disposto a dar metade dos seus bens. Ele era um homem rico. Alguém rico tinha quantos na conta? Tá. Ele estava disposto a dar metade. E ainda ele estava disposto a dar 4 vezes mais daquilo que ele tinha defraudado. Não havia reservas no coração dele. Então, algumas características aqui que me chamou a atenção de Zaqueu, de alguém que o próprio Jesus se oferece para estar. Por exemplo, aqui é uma casa. Será que Jesus se oferece para estar aqui? Eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar aqui junto com vocês. Então, Zaqueu é um tipo de pessoa que atrai a presença de Deus, porque ele era alguém arrependido, ele reconhece os seus erros,
ele foi alguém que estava disposto à mudança, ele era alguém também totalmente desapegado às críticas, e também ele era desapegado às coisas dessa terra. Se fosse necessário, ele falou, eu dou tudo, se for necessário eu faço isso, porque eu só quero Jesus, amém? Repita assim comigo, eu só quero Jesus, eu só quero Jesus. Esse tipo de pessoa é alguém que Jesus, ele olha e ele mesmo se oferece para falar, eu quero encher tua vida, eu quero habitar com você. Jesus, ele não quer apenas uma visitação, sabe, porque alguns gostam, sabe, eu recebi um arrepio, Senhor, eu recebi uma paz. Não, o Senhor não quer uma visitação, o Senhor quer uma habitação em um lugar onde ele queira estar. E eu acredito que chega um estágio da nossa vida que Deus, ele quer nos levar nesse lugar, que é só Jesus que importa. Porque eu cheguei aqui no Japão no ano de 2000 e me converti aqui. E quando eu cheguei aqui no ano de 2000, havia uma movimentação também de buscar a Deus também, claro, ele era tudo na nossa vida, mas também era falado muito sobre bênçãos, né? Inclusive o slogan da Missão Apoio antigamente era angústia, tristeza e solidão, Jesus, quem é das antigas aí? Jesus é a solução, ele é a solução, ele é. Mas esse slogan remetia a um tipo de pessoa que estaria indo para a igreja por causa de uma bênção. Por causa de uma bênção. Eu quero algo. Eu não quero, na verdade, Jesus, eu quero uma solução para a minha vida. Deus, pela misericórdia ainda, ele faz. Mas será que agrada o coração de Jesus a ponto de falar, eu quero, eu anseio estar com esse tipo de pessoa, meu coração se alegra de prazer em estar com esse tipo de casa? Acredito que não. Porque, por exemplo, esses dias tem acontecido em casa, né, algumas situações com a minha menor do coração ali, onde, por exemplo, vamos para um lugar, vamos passear, onde que vamos? Vou fazer compra. Vamos junto? Vamos junto. Mas eu posso comprar doce? Não. Então eu não quero ir junto. Ela me quer junto ou ela quer os presentes? Ela quer as bênçãos. Você acha que meu coração se alegra, irmão? Irmãos, eu já chorei bastante já. O coração está até um pouco apertado, sabe? Ao ponto de falar, Senhor, Jesus, é só o Senhor que eu quero, Jesus, sabe? O Senhor me preenche, o Senhor me satisfaz. Mas é muito triste quando nós vamos para Jesus só por causa dos doces, só por causa dos presentes. Esse não é o tipo de pessoa que Jesus se oferece para estar. Agora existe outro tipo de pessoa, que é o tipo de crente que é meio adolescente espiritual. Graças a Deus não é nenhum adolescente aqui no nosso meio. Mas sabe quando existe aquele tipo de adolescente que sabe mais que o pai? A pessoa tem 14, 15 anos. Ela já viveu experiências de homens e mulheres que teve 40 e 50 anos na costa de experiência. Ela sabe de tudo, o pai é quadrado, o pai é ultrapassado, então ela já quer mandar no pai, no que o pai deve fazer. Você conhece alguém assim? Você pode falar para a pessoa do seu lado, eu sei de que ele está falando. Eu sei de que ele está falando. Esse tipo de pessoa, espiritualmente falando, é um tipo de pessoa, sabe, que eu vejo na igreja que teve uma outra movimentação daí. Teve uma movimentação onde a igreja só queria a bênção. Me dá minha bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Vocês conhecem, né, o louvor? Quase cantou junto, né? Mas é bênção também esse louvor, mas não é só isso que o Senhor quer. Mas aí teve uma outra movimentação que eu vejo dos famosos decretos. E eu decreto isso, eu decreto isso, eu decreto isso. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Só decretando, dando ordem em Deus. Porque Deus não sabe, você sabe mais que Deus. Então eu vou decretar tudo do que vai acontecer, do que vai ser ou não. Então eu vejo que há uma movimentação de adolescentes espirituais que querem mandar em Deus. Não, eu não aceito isso, Deus, na minha vida. Então Deus vai acontecer isso, eu decreto isso. Irmãos, eu fico imaginando o coração do pai, olhando para um tipo de gente assim. Meu Deus, o que deve passar no coração do pai? Mas agora,
um tipo de pessoa como o de Zaqueu, que só quer subir numa árvore para falar: eu quero Jesus. Eu não quero solução de problema, eu não quero provisão, eu não quero solução, eu não quero milagre, eu só quero ver Jesus. Esse tipo de pessoa que Deus falou no meu coração. São pessoas que entendem, pessoas que amadureceram, e são o tipo de pessoa que o próprio Espírito Santo, ele fala: é esse tipo de pessoa que eu quero habitar. Eu me ofereço em acessar essa casa, em invadir essa casa, em encher essa casa com a minha presença. Porque é um tipo de pessoa que fala: só quero Jesus, mas sabe, uma disposição de uma iniciativa de falar: Jesus, o Senhor não precisa pedir nada, eu sei que eu preciso fazer. E eu creio que o Senhor sabe, você sabe o que o Senhor já te pediu, o Senhor sabe o que eu e você nós precisamos fazer. A gente vê, já vamos encerrar, nós vemos aquela outra história também da mulher que quebra um vaso de perfume. Todos conhecem? Ela quebra um vaso de perfume que o seu valor, ele tinha um custo de 1 ano de trabalho. E ela, quando ela vê Jesus, qual é a atitude dela? Fazer contas. Qual é a atitude dela? Honrar a pessoa de Jesus que estava naquele lugar. E para isso ela quebra aquele vaso, derrama aquele perfume, ao ponto que o próprio Jesus fala: o que essa mulher fez será contada para todos. Isso agradou o coração de Jesus. E sabe quando você quebra o vaso de perfume e é derramado? Irmãos, quebrou, não tem mais volta. Você consegue entender isso? É um tipo de pessoa que não tinha volta, não tinha o plano B. Era um tipo de pessoa que, ao saber que Jesus estava naquela sala, era a única coisa que ela queria. Não tinha como se arrepender depois e tentar juntar o perfume, juntar os cacos. Não, ela quebrou. Não tinha mais o plano B, ela queria Jesus. E você querer estar Jesus, querer Jesus, é diferente apenas de querer estar junto. Porque a gente, talvez você já ouviu, já vamos finalizar, você já ouviu algum aconselhamento pastoral que já ouve, no sentido do quê? Geralmente, algumas mulheres gostam de ir para o shopping. Quem gosta de ir para o shopping aqui? É só algumas mulheres, outras eu não sei o que acontece. Mas a maioria das mulheres gosta de ver. E até de uma forma de brincar também, com todo respeito às mulheres, né? Alguns falam que parece um arame farpado, sabe? Quando enrosca aqui, enrosca numa loja, enrosca numa outra peça ali de roupas e tal. Graças a Deus que minha esposa, ela não é assim, viu? Ela gosta de natureza, gosta da simplicidade, aleluia. Gosta de promoção, glória a Deus. Mas já teve momentos que eu já fui com ela para o shopping. Em minha postura, a gente já teve essa conversa. Ela lá no shopping, e às vezes demora, né? Às vezes demorou. E sabe quando você fica injuriado? Você dá aquela cruzada de braço? A mulher lá fazendo compra, olhando tudo. E teve um dia assim que a gente teve uma conversa a respeito disso. E nisso, eu com aquela cara fechada: vamos embora, meu Deus, até quando? Aí sai depois sem comprar nada. Aí meu Deus, todo esse tempo para nada. E ali, tá. Aí foi quando também ela falou: é diferente você estar junto e de você querer estar junto. Você participar daquilo que eu estou procurando. Aí foi quando ela, com jeitinho, com toda a sabedoria, ela falou: sabe, o que eu espero é talvez você dar, por exemplo, opiniões assim. Ela viu essa roupa, a opinião do homem: nossa, essa roupa é legal, hein? Nossa, essa ficou bonita, hein? Essa deu certinho com você, hein? Ela veio outra: não, essa acho que mais ou menos. Mas qual é o preço dessa roupa também? Legal também. E sabe, participar, de querer estar junto, de ter o prazer de estar junto. Então isso faz toda a diferença. E talvez eu e você, nós estamos aqui na igreja. Estamos com Jesus aqui, amém? Jesus está nesse lugar. Mas o nosso coração, ele está com aquela
intenção e motivação, eu desejo estar junto, eu quero estar junto. Então, e foi isso que eu compartilhei também até na oração no monte, que ali a gente ficou 1 hora só. É só Jesus, irmãos. Hoje a gente não vai pedir nada, é só Jesus. Vamos só buscar a face de Jesus. E foi um tempo bom para os irmãos que foram, para as irmãs que foram. É um tempo que foi 1 hora, a gente nem viu a hora passar. É um tempo que acabou, mas já acabou, né? Mas vamos então voltar. Mas sabe, um tempo quando você contempla Jesus, é nesse lugar que o Senhor espera nos levar. É nesse lugar que o Senhor deseja que a igreja, ela viva isso. E quando nós nos ajuntamos, nós temos que ter uma motivação. Eu quero Jesus. Amém? Então se coloque em pé, nós vamos tirar alguns minutos aqui. Isso faz toda a diferença, porque como eu falei, se nós tivermos Jesus, se a nossa motivação é Jesus, eu quero o Senhor, e Jesus, Ele olhar para mim e para você, encontrar corações como de Zaqueu, e o próprio Jesus, Ele se oferece para habitar nessa casa. E quando Jesus habita nessa casa, a salvação. Quando Jesus habita nessa casa, a satisfação. Há uma confiança de que o Senhor, Ele é provedor de tudo. Tá, o Senhor mandou eu vender tudo, então eu vou vender tudo, porque eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Aquele jovem rico não foi capaz de confiar em Jesus, de realmente crer que Jesus é suficiente. Mas esse lugar que tanto Zaqueu quanto a mulher que quebrou o vaso de alabastro, de perfume, era um tipo de pessoa que entendeu: Jesus é suficiente, Ele é tudo que eu preciso. Amém? Se você é essa pessoa, aí onde você está, você tem a oportunidade de atrair Jesus para a sua casa, para o seu coração. Amém? Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar aí onde você está, se você quiser erguer suas mãos, é você que vai atrair a presença de Jesus. Mas como casa, Missão Apoio de Toyohashi, nós também queremos que o Senhor se ofereça para estar nesse lugar. Senhor, que o Senhor tenha prazer de estar nessa casa, Jesus. Que o Senhor tenha prazer de estar nesse lugar, Pai.